O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvamos o Santo Evangelho. Podemos cantar agora juntos? Fala que o teu servo escuta, pode ser? Vamos cantar isso, vocês sabem essa canção? Vocês lembram? Claro, né? Em pé ainda. Você que já sentou, exercita, levando o frio é bom exercitar, viu? Vai bem para a circulação, tá? Subir escada. Vamos lá? Vamos pedir isso a Deus. Brincadeiras à parte, nós vamos pedir que Deus fale conosco. E eu não tenho dúvida que você que está aqui hoje, você que está vindo pela primeira vez, ou você que está acompanhando em casa, eu não tenho dúvida que Deus quer falar com você. Aliás, eu não tenho dúvida de que Deus fala conosco sempre. Às vezes nós estamos tão agitados que a gente não consegue ouvir. E eu tenho certeza que você veio aqui, ligou essa televisão ou acessou pela internet porque você quer escutar Deus. E a gente precisa. Como a gente precisa escutar Deus, gente? Às vezes a gente se perde no meio do caminho, a gente para nos defeitos dos outros, nos nossos defeitos, mas escutemos a Deus. Ele quer falar conosco. Cante isso. Fala que o teu servo escuta. Canta com fé. Fala, forte. e teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Levanta os teus braços e solta a voz, cantando isso, pedindo isso a Deus. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, que teu servo uma vez mais, cante isso. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, cante. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Vai se sentando agora, pode se sentando e cantando bem suave. Fala, que o teu servo escuta. Que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta.
Que alegria estarmos unidos e já começarmos essa reflexão pedindo isso, clamando isso. Gente, me recordei de uma coisa, eu quero nessa missa rezar por uma jovem, uma adolescente lá do interior do Paraná, chamada Maria Beatriz Zocatelli. Me pediu oração, hoje um familiar me pediu oração pela internet. Ela é de uma cidade chamada 1º de Maio, no norte do Paraná. Está com tratamento, tratando a saúde, acho que parece que tratando um câncer, não sei. Mas eu quero rezar por ela e rezar por todas as pessoas que estão doentes também, que estão precisando, não é, do conforto da nossa oração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos unidos nesta que é a celebração, a festa de São Tomé Apóstolo, mas também neste que é o segundo dia das nossas 9 semanas de oração pela restauração das famílias aqui na Canção Nova em São Paulo. Quero saber quem está vindo pela primeira vez, levante a mão. Vamos aplaudir também quem nos visita, quem vem participar conosco. Quem vem participar conosco, muito bem-vindo, bem-vinda. Até de Natal estamos recebendo visitas aqui. A irmã da Ingrid, né, a Isabelle, muito bem-vinda, Isabelle. A Ingrid que canta aqui, que é membro da Canção Nova. Um abraço a toda a família lá em Natal. Tão bom quando um familiar da Canção Nova vem visitar algum familiar, a gente sente como se fosse nosso familiar também, né? Nós somos missionários, nossa família está longe, então a família de um é também a nossa família. Muito bem-vinda, né, e a todos que nos visitam aqui, que são membros, familiares dos membros da nossa comunidade. São consagrados aqui da Canção Nova, dos consagrados aqui da Canção Nova. Mas meus irmãos e minhas irmãs, neste segundo dia das nossas 9 semanas de oração pela restauração das famílias, celebrando São Tomé, o tema, muito obrigado, o tema não poderia ser outro. O tema é a fé. Você se considera uma pessoa de fé, sim ou não? Muito, médio ou pouco? Não estou entendendo. Meu lado direito, fala aqui, muito, médio ou pouco? Médio para muito. Meu lado esquerdo, muito, médio ou pouco? Que bom. Eu vou dizer, pouco você não é, senão você não estaria aqui, né? Pouco demais assim, você não é, senão você não estaria assistindo pela TV ou pela internet. Mas desenvolver a fé é uma tarefa. Que bom que não é pouco, não é aquela fé assim meio cambaleante, né? Que tem gente que tem uma fé assim frágil. Nós vamos refletir sobre isso. Mas é importante entender, meus irmãos, que independente do ponto no qual nós estejamos, a fé é uma realidade que eu e você precisamos exercitar. O tema de hoje é o segundo passo para restaurar a sua família. Eu estou usando como base para essas 9 semanas o meu último livro, 7 passos para restaurar a sua família, que está até aqui. No final vou mostrar ele para você. O segundo passo para restaurar sua família é exercitar a fé. E eu gosto tanto dessa palavra exercitar, meu irmão, porque essa palavra, esse verbo, ele demonstra para nós uma noção de movimento, não é? Quando você pensa na palavra exercício, estou falando do exercício agora físico, não um exercício de matemática, você já pensa no movimento, não é? E tem gente que só de pensar no exercício já fica com preguiça, né? Ai, estou pensando em exercício, rapaz, já cansei o músculo. Mas você nem foi à academia? Mas eu pensei, né? Aquela disposição que dá medo. Mas o exercício, ele não dá para mim e para você essa noção de movimento. Para se exercitar, você precisa se movimentar. E na vida de fé também é assim. A fé precisa ser exercitada, movimentada, alimentada. Porque senão ela não cresce. E diga-se de passagem, meus irmãos e minhas irmãs, que a vida humana, para ser de fato vida, ela precisa estar acoplada, ligada a um processo de progresso contínuo. Ou seja, a pessoa que desistiu de fazer progresso, de conquistar coisas novas, de aprender coisas novas, de melhorar, é uma pessoa que já morreu e esqueceu de deitar. A vida tende para cima. Claro, progresso eu não estou falando só financeiro, que esse, pelo jeito que a gente está vendo no Brasil, está ficando cada vez mais distante, né? Infelizmente, para muitos. Mas o progresso é em todas as áreas. Nós somos chamados por Deus. Deus nos deu asas, gente, a crescer, a progredir, a aprender, a nos tornar pessoas melhores. E precisa existir no nosso coração
não uma ganância, mas uma santa inquietação que nos faz a querer, que nos leva a querer progredir, que nos leva a querer sermos pessoas melhores. E isso também na dinâmica da fé. Eu, você, cada um de nós, precisamos aprender a exercitar a nossa fé, a colocar nossa fé em movimento, a progredir na resposta de fé que nós damos. O que é a fé, meus irmãos? A fé, num primeiro momento, é um chamado. Deus que se revela no seu Filho que se fez homem. Deus que se revela chamando Abraão à aliança para sair de Ur na Caldeia e constituir o povo de Deus ali, onde hoje é a Palestina. Mas a fé é também resposta, chamado divino, resposta humana. E aí entra essa parte do progresso, do processo de fazer a fé crescer, de exercitar a fé. E nós vamos aprender nessa noite duas realidades que são essenciais para exercitar a fé, para fazer a fé crescer. Mas antes de falar dessas duas realidades, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero fazer memória aqui dessa figura tão contraditória, mas ao mesmo tempo que nos ensina tanto, que é Tomé. Todo mundo tem um pouco de São Tomé, não é assim? Às vezes eu e você somos incrédulos em tantas coisas, né? Esses dias um rapaz me dizia: Padre do céu, eu namorava ainda, tadinho, estava rezando para ele que depois do casamento vai ser mais difícil, né? Mas ele me dizia: Padre, eu já dei flor para minha namorada, eu fiz, sabe aqueles carros que chegam com som, e no dia dos namorados, e com flor, e dá chocolate. Posso fazer uma confissão pública? Eu acho brega pra caramba, mas tem gente que gosta, né? Aquele negócio, para a rua, pé, aquele barulho, e a mulher vai e faz aquela cara de como se ela não soubesse de nada. No fundo já desconfiava, né? Sabe, ela já viu o movimento. E homem, nós que somos homens, às vezes nós somos meio espalancados para fazer as coisas, né? Não tem muito aquela destreza. Liga na frente da mulher, combina com a irmã dela, perto dela, e ela já não tem nem pé. Padre, eu mando flor, eu contratei um carro desde som, que eu sei lá como é que chama esse negócio, eu não lembro. Contratei isso, eu mando mensagem, e ela não acredita que eu a amo, padre. O que eu faço? Ela está com dificuldade de acreditar até no amor, né? E tem gente que é assim, tem dificuldade de acreditar no que o outro está falando. Eu particularmente, cada um tem um temperamento, né? Se eu falo uma coisa para a pessoa fala: é verdade que você está falando? Eu já me irrito. Eu falo: pô, se eu estou falando, aí, né? Claro que eu não sou primo do seu Lunga não, tá? Você conhece o seu Lunga? Seu Lunga é aquele homem bravo que tinha lá em Juazeiro do Norte. Diz que ele foi na loja de veneno lá para comprar os venenos para rato. Falou assim: tem veneno de rato aí? A mulher falou: tem sim. O senhor quer levar? Não, vou trazer os ratos para comer aqui. Chapa quente o homem. Eu não sou parente dele não, tá? Sabe, aquele escreveu, não leu, o couro come. Não é assim também. Mas não é ruim quando você fala uma coisa para a pessoa não acredita? Mas às vezes a gente tem dificuldade de acreditar. Dificuldade de acreditar no amor, dificuldade de acreditar em Deus. Gente, o que Tomé está nos ensinando hoje? Porque existem dois momentos da vida de São Tomé. O primeiro momento é Tomé incrédulo. Tomé que falou no evangelho de hoje, nós ouvimos, o diácono leu também: eu não vou acreditar enquanto eu não tocar no peito, no lado, e ver o buraco da lança aqui. E as pessoas dizendo: Jesus apareceu. Ele não conseguia acreditar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, existe também uma segunda fase de Tomé. Isso nos dá esperança. Isso nos mostra que a fé é construção, é processo, é dinâmica. São Tomé, que depois de confirmado pelo ressuscitado Jesus que apareceu ali a ele, São Tomé foi, pelo que diz a tradição, para a Índia e se tornou mártir. Ele evangelizou a vida inteira e morreu por causa da fé em Jesus, evangelizando os povos que moravam ali na Índia, no norte da Índia, sobretudo. Então, de incrédulo, olha só, do polo norte para o polo sul, né? De incrédulo a mártir, alguém que acredita tanto que dá a vida por aquilo que crê. Que exemplo lindo. Mas no fundo, gente, o que é São Tomé? Existem muitas pessoas como São Tomé, no primeiro momento. Pessoas que precisam de tudo ser convencidas racionalmente. De tudo, até da fé. Eu fico admirado quando algumas pessoas falam para mim: Padre, eu quero que você me explique isso. Não adianta você querer explicar certas coisas para quem não quer ouvir, né? Porque no fundo, gente, o que aconteceu com São Tomé? No fundo, existia no coração de Tomé um egoísmo de base. Por quê? Tomé acreditava que ele era a medida de todas as coisas. Ou seja, se Deus não fazer sentido para o meu universo, para a maneira que eu penso, Deus está errado. Opa,
Então Deus se prostra diante de mim. No fundo, a pessoa que quer ser convencida sempre racionalmente de tudo, é uma pessoa profundamente egoísta, com todo respeito. Por quê? Porque ela está procurando um sentido para o seu mundo interior, não para o mundo. Porque, como eu dizia semana passada, as pessoas são muito mais do que aquilo que a gente pode enxergar quando nós as vemos. Por exemplo, eu já perguntei isso semana passada e vou perguntar de novo. Já aconteceu com você de olhar para uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa é isso, é aquilo outro, mas você começa a conviver com a pessoa, depois você vê que não tem nada a ver? A pessoa é melhor do que você pensava, você se enganou, se equivocou, às vezes com alguém da sua família. Gente, quantas vezes a gente se equivoca e muda de opinião? Isso quer dizer que nós não somos a medida de tudo, nós não sabemos tudo, nós não vemos o todo, a nossa visão é limitada, é parcial. Mas no fundo, a pessoa que quer sempre ser convencida racionalmente, ela está dizendo para o outro assim, ó, tem que fazer sentido para mim, você que morra, Deus que morra, a religião está errada, eu sou a medida de tudo. Tem que fazer sentido no meu universo de valores, de significados, nas minhas crenças, no jeito como a minha cabeça funciona. Se não entrar no jeito como a minha cabeça funciona, não presta. Opa, isso é egoísmo. Eu não sou a medida de todas as coisas. Gente, eu sou padre, e eu vou ser sincero, eu não sei tudo sobre Deus. Às vezes as pessoas me perguntam umas coisas, e eu falo, caramba, eu não sei. E eu não tenho o menor problema de dizer que eu não sei. Não é que eu não sei no sentido de que eu não estudei, graças a Deus, modéstia à parte, eu estudei muito bem, eu tento sempre estar me atualizando, mas a vida é um mistério e comporta uma missão, uma dimensão mistérica. Existe um mistério, gente. Como quando, eu acabei de falar, uma menina com 15 anos que está com câncer na cabeça, que eu estou rezando por ela. Claro, talvez tenha uma explicação genética, talvez ela caia um tombo, mas muitas vezes não tem uma explicação. Tantas coisas difíceis que a gente vive, o mundo não cabe na minha cabeça. Foi isso que Tomé viveu e isso que Jesus quis mostrar para ele. Gente, mas o bonito de Jesus, o bonito de Deus é a delicadeza dele para entender os nossos processos humanos. Jesus sabia que Tomé, assim como eu e você muitas vezes, precisava da experiência sensorial. O que é a experiência sensorial? A imagem, o toque, a sensação, o sentimento. Tomé precisava disso, e eu e você também precisamos. E Deus é tão bom que muitas vezes Ele fala conosco concretamente e a gente sente. E a gente experiencia sensorialmente aquilo. Mas gente, Jesus está dizendo que a gente não pode se tornar refém disso. É importante, mas não pode ser só isso. Tem gente que fala assim, ai padre, eu fui na missa e não senti nada. Mas você aprendeu alguma coisa? Você modificou o teu jeito de pensar? Então tá ótimo, você não tem que sentir sempre. Nós estamos ficando reféns, gente, de um emocionalismo na religião. Tudo tem que ser aquela emoção. Ai padre, esses dias um padre perguntou para o outro, foi boa a missa? O outro respondeu, foi boa sim. Quantos choraram? 25. Ué, mas você vai medir a missa pelo choro? Às vezes o cara chora aqui, chega lá e trata a esposa, age que nem um cavalo dentro de casa, grande lágrima, não é? A maior lágrima que eu quero ver dos meus fiéis não é no rosto, é na mudança de atitude no dia a dia, se tornando uma pessoa melhor, mais cordial, que ama, que respeita o outro, que fala melhor, que acredita mais em Deus e nos outros também. Enfim, Jesus está nos dizendo, olha, vai além disso. É importante a sensação, mas não para nisso. Não para. Gente, e como eu disse, a fé precisa ser alimentada. E eu quero trazer em voga duas realidades que são alimentos para a fé. Duas realidades. Vocês que estão à minha direita vão repetir comigo. A oração. Mais forte, a oração. A confiança em Deus. Nota 5. A oração. A confiança em Deus. Duas realidades, gente, para alimentar a fé. Primeira é a oração. Sabe o que eu descobri? Semana passada eu trouxe uns dados aqui, e eu quero nessas 9 semanas, não fazer pregações sempre que se completam, mas partir de pressupostos, para trabalhar durante as 9 segundas-feiras coisas semelhantes. Na segunda passada, eu trouxe alguns dados e eu quero trabalhar a partir deles. Mas antes, eu quero citar uma das primeiras frases de um dos maiores romances realistas de toda a história. Você já deve ter ouvido falar do grande escritor russo Leon Tolstói.
ou Liev Tolstói também chamado, numa das primeiras frases do seu, tem um livro clássico dele chamado Ana Karenina, ou Karenina, pode ser a tradução. Ele tem uma frase fantástica que diz a seguinte coisa: que toda família feliz tem algo muito parecido, são muito semelhantes, mas toda família infeliz é infeliz ao seu próprio modo. Repito, toda família feliz tem algo muito semelhante, se assemelha muito, parece muito. E cada família infeliz, toda família infeliz é infeliz ao seu próprio modo. O que isso quer dizer? Que toda família feliz, ela segue alguns passos específicos, ela tem alguns requisitos, ela segue um caminho para que de fato ela seja feliz. Ou seja, a restauração familiar passa por um caminho, existe um universo de coisas específicas que vão te colocar no caminho da restauração familiar e da felicidade na sua família. Eu tentei colocar isso no livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Claro, não esgotei essa temática que é muito ampla, mas tem algum lampejo ali. E cada família infeliz, dizia Leão Tolstói, com a sua sensibilidade, não é? Também como um grande escritor, um dos maiores romancistas de todos os tempos, ela é infeliz ao seu próprio modo, ou seja, ela vai seguindo a vida de qualquer jeito. Vai, um briga com o outro, hora outro briga com um, fica aquela confusão. E o que são realidades que eu fui percebendo que são essenciais para que uma família se torne feliz e se restaure? Semana passada, vocês lembram, eu trouxe aqui aquilo que é chamado de princípio de Pareto. O que é princípio de Pareto? É aquela teoria científica desenvolvida por um engenheiro, arquiteto italiano, chamado alguma coisa Pareto, que eu não lembro o primeiro nome dele, que provava cientificamente que em uma família ou em uma instituição funciona assim: 20% daquela empresa, por exemplo, são as pessoas que põem a mão na massa, que fazem o negócio acontecer, que pensa a empresa, que vai à luta, que vende a marca, e 80% está sempre na média. Trabalha porque tem que trabalhar, bate o cartão, não está nem aí com o negócio. Isso é científico. E eu falava semana passada de um autor americano chamado Matthew Kelly, que ele fez uma pesquisa aplicando esse princípio em todas as dioceses dos Estados Unidos. E ele concluiu que na igreja, infelizmente, não é 20 por 80, é 7 por 93. Só 7% dos católicos são os que abraçam o que faz o negócio acontecer. Você vê que sério? Só que no seu livro, tem um livro muito interessante desse autor, que se chama, a tradução seria 4 sinais dos católicos dinâmicos. Ele fez essa pesquisa e ele ficou inquieto e falou: eu vou estudar o que esses 7% tem de diferente que os outros não têm. E ele chegou a uma conclusão que existe 4 sinais, 4 atitudes, 4 passos que esses católicos fazem, que fazem toda a diferença e que fazem eles terem resultados diferentes na vida. E o primeiro desses passos, eu não vou falar dos 4 hoje, tá? Vou falar em um outro dia. Mas um desses passos, o primeiro, uma dessas atitudes, é que todo católico bem-sucedido na fé, engajado, que trabalha, que tem frutos na vida, que tem uma família restaurada, ele é uma pessoa de oração. Repita comigo: sem oração não há restauração. Sem oração não há proteção. Sem oração não há família feliz. Gente, a descoberta que esse autor fez, que o padre está falando, pena que não tem muitos livros dele traduzidos para o português, quase nenhum, mas foi interessantíssima, que ele foi nessas famílias desse povo que eram os 7% ali, foi viajando diocese por diocese. Sabe o que ele concluiu? Em todas essas famílias, dos católicos de verdade, dos cristãos ali, que eram famílias inteiras, com os filhos, famílias felizes, sempre existiu na família aquilo que ele chamou de gigante da oração. Ou seja, um tio, uma tia, um avô, uma avó, que era uma pessoa de oração, e que blindava com a graça de Deus, protegia toda a família através da oração. Porque, gente, não existe proteção maior do que a oração. O que de melhor você pode fazer para o teu filho, pai, mãe, vovó, não é só dar um carro blindado para ele, não é somente pagar um bom seguro de saúde, é importante, mas sobretudo a oração. Esse homem, esse autor, ele ia em família, ele foi concluindo que aquelas famílias felizes, restauradas, aqueles católicos que estavam ali, todos eles tinham alguém, ou eles, ou alguém na família,
que foi um gigante da oração, ou seja, uma pessoa que tinha uma rotina diária de oração. Rotina diária quer dizer rotina diária, ou seja, ele deu o exemplo de um, que era o vô, que todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha uma cadeirona de um couro, lá no cantinho da sala, que quem mexesse com o vô, de 7 a 7h30 ele estava lá rezando, e ele rezava por toda a família, por toda, pelo neto X, pela neta tal, pelo tal situação, ele rezava a família, ele rezava os problemas daquela casa. E a oração é um grande alimento para a fé. Sem oração a fé não cresce. Ele citou um exemplo que eu achei tão bonito, de uma família, que era uma família católica, que os filhos tinham fé, que eles estavam unidos, é uma família família restaurada, e que a filha, o pai dela foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e ela ficou com 4, 5 anos em casa, e ela não conheceu o pai, porque ela não lembrava do rosto do pai, e lá o pai foi torturado pelos nazistas e foi morto, na Áustria. E depois de um tempo, ela viajou para esse lugar, ela tinha 50 anos depois que o pai dela tinha morrido, e ela encontrou o registro de um alemão que era o tradutor dos soldados americanos, que traduzia do inglês para o alemão. E ela descobriu que o pai dela, quando os alemães estavam torturando ele, aliás, eles estavam rezando, ele estava rezando por todos os torturadores. E o cara traduziu cada palavra que o pai dela falou. O pai dela, antes de morrer, rezou por ela, rezou por cada membro da família. E os frutos da oração daquele homem, da vida de oração, estavam presentes até naquele momento na vida dela. Os netos eram fervorosos, eram de fé. A família, graças a Deus, blindada pela graça. Não é que não vai acontecer coisa ruim na vida da gente, mas quem reza, gente, tem um campo, uma blindagem espiritual muito maior. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Ou se enfrenta o problema, tem muito mais força. Agora precisa ter gigante da oração dentro da nossa família. Talvez Deus está chamando você que está aqui ou você que está em casa para ser um gigante da oração, a ser uma pessoa que blinda a família na oração. A gente tem rezado pouco. Gente, na igreja a gente está falando tanto sobre oração, mas a gente não está exercitando tanta oração. Eu fico admirado, eu como padre, sinceramente, claro que eu que sou padre, eu tenho que ter a sensibilidade pedagógica, né? A didática ali para falar com vocês. Mas às vezes eu tenho a impressão que se eu falar para você, se eu não falar para você, repita comigo, Senhor Jesus, ninguém vai rezar. Ou 4% vai rezar. Porque parece, me perdoe a sinceridade, se é aqui ou você em casa, parece que as pessoas estão sempre condicionadas. Eu vou lá porque eu só rezo quando o padre reza. E a sua intimidade com Deus? Você não tem nada para falar com Ele, não? Você não tem nada para contar para Ele, para pedir para Ele? Eu já fiz a experiência, aqui nas missas de segunda-feira, de falar, fala com o Senhor, e ficar quieto. Gente, 4, 5% da igreja fala. O restante fica assim, né? Braço erguido, coçando a nuca. Opa, onde está a sua intimidade com Deus, cristão? A oração resolve coisas na nossa família, preste atenção, que não seriam resolvidas de outra forma. Gente, a gente precisa aprender a blindar a nós mesmos e os nossos através da nossa oração pessoal. Semana passada eu estive em Sorocaba, quero mandar até um abraço para os irmãos de Sorocaba. Eu estive num santuário chamado Santuário São Judas Tadeu, um lugar fantástico. A hora que eu pisei naquele lugar, eu senti algo diferente. Fui lá, celebrei a missa, encontrei várias pessoas que acompanham a Canção Nova. Um abraço a quem de lá estiver assistindo, um abraço ao padre de lá, o padre Flávio, se eu não me engano, Flávio ou Fábio, enfim. Eu pisei naquele santuário, eu senti algo diferente. Sabe quando as coisas fluíam? Eu falava, parece que as pessoas entendiam. Eu falei, gente, esse lugar é diferente. Alguma coisa diferente. A hora que eu estava saindo do santuário, um lugar que eu me senti muito bem, eu vi escrito assim na capela, adoração perpétua, 24 horas por dia, pessoas rezando aqui. Eu falei, entendi tudo. Onde se reza, meu amigo, o mal não tem poder. Onde se reza, a vitória acontece com muito mais facilidade. E eu desafio você que está aqui a rezar mais pela tua família, que você vai ver milagres que você não imaginava que poderiam acontecer, porque Deus é fiel e Ele realiza na vida de quem reza, de quem se coloca diante dEle. Os casais, pode aplaudir. Eu desafio os casais, desafio no bom sentido da palavra, os casais a rezarem juntos. Às vezes os casais brigam juntos, choram juntos, jogam panela juntos um no outro, né? Enfim, um desviando, outro jogando copo, panela, alicate,
lixa de unha, tudo que a mulher tiver na mão, ou rapaz. Mas eu desafio você, casal, reze junto com a tua esposa. Gente, um casal que reza junto, vocês não têm noção do poder que isso tem diante de Deus. Um pai e uma mãe que se unem, se ajoelha para rezar pelo filho, gente, não tem como Deus não ouvir. Você que está vivendo uma crise no seu casamento, eu fico admirado. A pessoa está vivendo uma crise no casamento, ou no namoro, ou com o filho. Ela, a primeira coisa, ai padre, eu preciso de um psiquiatra bom. Ai padre, eu preciso de um bom padre. Ai padre, eu preciso tomar o Lexotan, Rivotril, não sei o que tem. Diga de passagem, eu vi uma reportagem, uma pesquisa há pouco tempo, que parece que só em um ano, acho que o ano passado, o Brasil consumiu mais de 360 milhões, uma coisa assim, ou 260 milhões de ansiolíticos, especialmente Lexotan e Rivotril. O pessoal do Brasil está tomando mais que água esse negócio. Está vendendo mais Rivotril do que pinga. Antigamente, a geração antiga, elas acalmavam de outra forma. Eu não estou sugerindo isso, hein, pelo amor de Deus. Diga de passagem que pinga é horrível, né? Só de você sentir o cheiro. Vira e mexe aparece um bêbado na igreja. Você sabe que igreja sem bêbado, sem cachorro não é igreja, né? Vira e mexe aparece um bêbado. Fala assim, pá, dá uma benção aqui. Só o bafo dele, eu já saio meio grogue, né? Ou um cachorrinho rodopiando e balançando o rabinho, né? E os cachorros são muito mais bonitos que os padres. Chama atenção e ninguém ouve mais o padre. Só fica olhando pro cachorro, né? Mas enfim, tem uns cachorrinhos bonitinhos que vem. Voltando ao assunto. As pessoas, primeira coisa que fala, padre, eu quero um psiquiatra, eu quero um remédio, eu quero um padre para conversar. Gente, eu te digo, cristão, primeira coisa que você tem que fazer diante de um problema é ir diante do Santíssimo e colocar o teu joelho no chão, porque ali Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é ali que todo milagre começa, é ali que a tua família começa a ser restaurada. É ali que a tua família começa a ser restaurada. Católicos, visitem mais o Santíssimo. Por amor de Deus, é Jesus vivo na Eucaristia. Católico, antes de reclamar, buscar um psiquiatra, vai rezar por amor de Deus. Coloca o teu joelho no chão. Gente, o céu se inclina até você quando o teu joelho toca o chão. O céu se inclina. Às vezes, me perdoe, mas o povo está deixando os padres doentes por aí. Claro, nós somos poucos. Eu vi uma pesquisa da BBC há pouco tempo que são 5.100 fiéis para cada padre no Brasil. Mas está deixando os padres doentes porque antes de ir colocar o joelho no chão e clamar, Jesus, vai lá e padre, resolve meu problema. Se você não rezar, não tem padre nem papa que vai resolver o teu problema, porque só Jesus pode fazer. Só Ele. Gente, isso é sério. Isso é sério, pode parecer brincadeira, mas é sério, a gente precisa tomar nossa vida na mão, entender quem é Deus, que nem eu estou falando para você, eu não estou recriminando você não, mas quando tiver oração aqui, não fica esperando o padre para você repetir, isso é um recurso pedagógico, mas eu não quero usar isso a vida inteira, eu quero que levantar minha mão, fazer a minha oração e que você faça a sua com o coração aberto, sabendo que Jesus está te ouvindo. Rezar mais, gente, a gente reza pouco. A oração alimenta a fé e faz a fé crescer. Reze pelo teu filho que está na droga. Eu fui um drogado, eu já contei tantas vezes o meu testemunho. Eu fui um adolescente problemático, eu entrei em coma por causa de droga, fui expulso de escola. E eu testemunho aos 4 cantos do Brasil que o que libertou, claro, foi Deus, mas através da oração da minha mãe e do meu pai. Eu sou testemunho disso. Eu sou o exemplo. Eu não tenho vergonha de dizer, mas você que é vó, ao invés de ficar reclamando, vai rezar, porque Deus vai te conduzir. Eu desafio você pode estar do jeito que for, se você se ajoelha diante de Deus, nem que você não possa ir no Santíssimo na igreja, mas no teu quarto, eu tenho certeza que Deus fala com você, e que as coisas começam a mudar. Mas não é só fé, meu tempo já está esgotado, mas esse tema é tão amplo, gente. Eu escrevi nesse livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, que eu estou usando, em um capítulo que eu falo sobre a oração, um cronograma de oração, né? Orações para se fazer todo dia, porque eu percebo que às vezes as pessoas ficam perdidas, aí começa a rezar, ai padre, eu comecei minha vida de oração, quantas horas você está fazendo, quanto momento de oração você está fazendo por dia? 1h45, vai conseguir manter 1h45 por dia? Não vai. O pior inimigo do bom é o ótimo. É preciso ter um cronograma de oração. Não faça o ótimo, faça o bom. Você tem 20 minutos? Reze 20 minutos com a Bíblia. Reze 20 minutos conversando com Jesus. O texto é importantíssimo, mas também a oração espontânea, conversando com o Senhor, é muito importante. Falar de Deus, para Deus, como é que está o teu coração. Não ache que Deus não escuta você. Ai padre, eu sou tão pecador. Bem-vindo, viu? Essa igreja não é um tribunal, é um hospital. Eu sou o primeiro pecador aqui, tá? E todos nós que aqui estamos. A igreja é um hospital, não é um tribunal.
A pessoa fala, eu sou tão pecadora, eu não vou rezar que Deus me ouve. Aí que Deus vai te ouvir, porque você precisa dele. Não é o são que precisa de médico, é o doente. Fala com Deus. Ai, padre, eu estou com um problema sério no meu trabalho. Eu desafio você, reza pelo teu chefe, aquele xarope. Reza pelo teu trabalho, reza no teu desemprego. Mas a oração não pode vir sozinha. Para alimentar a fé, para exercitar a fé precisa ser acompanhada de oração e de confiança em Deus. Hoje eu li uma frase, postei até nas minhas redes sociais, que diz o seguinte: às vezes Deus acalma o mar, às vezes Deus acalma o marinheiro, e às vezes Deus ensina o marinheiro a nadar. É preciso confiar em Deus, filho, filha. Rezar e confiar. Se Deus não acalmou o mar da tua vida, da tua família, do teu desemprego, Ele vai acalmar você, para você não ser levado pelas ondas e engolido pela tempestade. Mas se Deus não acalmar você e nem o mar, confia nele que Ele vai te ensinar a nadar. E você é mais forte do que você imagina quando você coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida e quando você é cheio do Espírito Santo. Acredite, com Deus você vai mais longe. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa canção que nos ajuda a rezar, viu, gente? Olha, saiba disso. Eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz, quando você aqui nessa igreja e você em casa dizer assim, ó, para mim: ai, padre, você naquela missa é uma pecinha dispensável, viu, padre? Você só me ajuda. Depois, a hora que você fala para rezar, eu nem lembro que você está lá e eu começo a rezar e sinto Deus. É isso que eu quero. Não quero que você fique, eu gosto tanto do padre porque o padre reza e eu repito. Não, eu gosto tanto do padre porque ele me ensina a falar com aquele que é o meu pastor e que pode mudar a minha vida. O padre não muda, mas Jesus Cristo muda. Então fala com Ele. Ele está te ouvindo, filho, filha. Você em casa, você doente, você sofrendo, você, não sei, Jesus escuta você. Ele está sempre a uma oração de distância, como disse um padre esses dias atrás. Eu ouvi na internet, não lembro quem falou. Deus está pertinho, você tem que rezar. Vamos cantar e depois nós vamos rezar juntos. Nós não temos tanto tempo, mas nós vamos cantar. Levanta os teus braços, você aqui, você em casa. Você vai cantar: Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo o meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Levanta os teus braços. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar cante. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti. Descansarei em Teu coração. Descansarei em Teu coração. Com os braços erguidos. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer. Confiaria em Ti. Em Teus braços eu me lançaria. E em Teus braços eu me lançaria. Ergo os braços. Confio em Ti, minha esperança. Você está cantando para Jesus. Minha esperança. Confio sempre em Ti. Confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança. Confio em Ti. Mais forte. Confio sempre em Ti. Confio sempre em Ti. Por isso na esperança e no amor me dou a Ti. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti. Descansarei em Teu coração. Descansarei em Teu coração. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer. Confiaria em Ti, cante. Confiaria Sinta isso. Em Teus braços eu me lançaria. Confia no Teu Deus. E em Teus braços Ele não te abandona. eu me Você
você não está sozinha, sozinho diante dessa enfermidade, levanta os braços, confio em ti. Minha esperança, Ele tem o melhor para você. Jesus ama você, como você está. Confia nele, mesmo que você esteja caído diante do pecado, Ele quer te levantar. Confio em ti. Diante da tua enfermidade, do desemprego, do medo, da depressão, confia nele. Sempre em ti. Mais forte, confio em ti, suas vozes. Confio. Minha esperança. Pode ser melhor. Confio em ti, canta para Jesus. Confia nele. Confio em ti. Ele é maior que as tuas fraquezas, teus medos, Minha esperança. teus problemas. Confio sempre em ti. E com seus braços erguidos agora, conversa com Jesus. O que você precisa nessa noite? O que você veio buscar nesta missa? Filho, filha, você aqui, você em casa, nesses poucos minutos que nós temos, eu não vou pedir para você repetir comigo, não. Eu vou pedir para você falar com o teu Deus que está aqui hoje, que está com você aí na tua casa, com você nesse hospital, nesta prisão, no teu trabalho. Fala com Ele, confio filho, em ti, que filha. o Senhor realizará, Erga os seus braços e conversa com o Senhor. realizará um Escuta, não milagre tenha medo de rezar assim. na vida de cada irmão, Que pessoa da tua na casa vida de cada hoje irmã que pediu oração, precisa de oração? Que pessoa da tua família hoje precisa ser confio em alcançada? ti, Senhor, que o Senhor Quais são os escuta teus sonhos, a oração, filho, filha? Senhor, da esposa, Quais são os teus do meu sonhos? amigo Geraldo, Senhor. Senhor, nós te entregamos, Senhor, os Te nossos entrego, sonhos. Senhor Jesus, Ressuscita, Jesus, os nossos a intenção, sonhos. Senhor, daquela Nós te irmã entregamos, Senhor, os está membros lá na da vitória nossa da casa. conquista, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, os membros Visita, da Senhor, nossa a intenção família. do coração Aqueles dela. que estão doentes, Jesus, os Visita, alcança Senhor, agora. a enfermidade de todas as Aqueles que estão no pessoas. vício, Senhor, A enfermidade, os Senhor liberta Jesus, da agora. minha amiga Gislane, Aqueles que estão do Rio de enfermos Janeiro, emocionalmente, toma conta, Senhor psicologicamente, cura-os de toda a agora, enfermidade, Jesus. de toda dor. Restaura, Senhor, a nossa família. Cuida, Senhor Jesus, de Restaura, cada Senhor, a coração. nossa família com teu Espírito, Jesus. Escuta, Pelo Senhor, poder cada do teu oração. nome. Escuta a oração feita nesse lugar. Transforma, Senhor Jesus. Escuta a oração de quem as está nossas nos vidas. acompanhando pela TV, pela internet. Escuta a oração de cada um que pediu, Senhor, nós te entregamos Jesus, nossos oração. sonhos. Senhor, nós te entregamos as nossas Confiamos intenções em ti, mais Senhor. profundas, Senhor. Te entregamos, Senhor, Acreditamos em ti. as nossas intenções mais profundas. Te entregamos, Senhor, os nossos medos, as nossas inseguranças. Realiza a tua obra na nossa família, na vida dos nossos filhos. Alcança os doentes, os enfermos. Liberta, Senhor, os oprimidos. Faça pela nossa família, Jesus, pelo poder do teu nome, aquilo que nós não somos capazes de fazer. Liberta, Jesus, este teu povo que está aqui na igreja, esse povo que nos acompanha pela TV Canção Nova. Liberta agora, cura-nos, levanta-nos, derrama sobre nós o teu Espírito nesta noite, nos batizando, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão em casa. Dá-nos a compreensão de tudo que ouvimos. Dá-nos um coração orante, adorador, Espírito Santo. Um coração que busque mais a Deus, que confie mais em Deus. Faça a nossa fé crescer, progredir. Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? E aí, conseguiu rezar um pouquinho? Sim ou não? Que coisa boa. É isso mesmo, gente. Rezemos. Deus ouve a nossa oração. Podemos nos sentar. Gente, quero aproveitar o ensejo nesse ofertório. Peço que os irmãos não comecem ainda a coleta. Eu quero agradecer os nossos sócios evangelizadores. Graças a Deus, a Canção Nova, o projeto da Minha Almas, nesse mês de junho chegou aos 72%. Vamos aplaudir isso? Obrigado a você, sócio, a você que ajuda a Canção Nova, que Deus lhe pague, a você aqui que ajuda a Canção Nova, muito obrigado. Mas faltou para os 100%, mas graças a Deus chegamos aos 72%. Então, quero convidar você a continuar ajudando a Canção Nova. Você que não é um sócio, se torne um sócio, acesse clube.cançãonova.com. Você ajuda mensalmente com aquilo que você puder, para manter essa televisão que evangeliza, que fala de Deus, que leva esperança, que leva fé, 24 horas por dia. Essa televisão é nossa, de nós cristãos. Precisamos
manter, precisamos ajudar. Então, nesse ofertório também eu quero contar com a sua generosidade, você aqui na igreja que puder ajudar a Canção Nova, nos ajude para que nós prossigamos a nossa missão de evangelizar. Desde já, muito obrigado, sobretudo aos nossos sócios, que Deus lhes pague. CançãoNovaPlay.com. Assine já!